E aí, já assistiu esse filme aqui sobre um dos principais episódios da Segunda Guerra Mundial? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa assistidinha do saber, porque hoje a gente vai de filmes, hein? E não esquece, é claro, de já dar o like no vídeo aí, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, ativar o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Tá tudo lá o áudio lá pra você. E não esquece também de compartilhar o canal, né, com a galera e também não esquece de deixar os seus comentários aí. Eu quero saber o que você tá achando dos vídeos que a gente tá postando, hein? Se liga que hoje já percebeu que eu tô camuflado, você quase não me viu aí, porque eu tô camuflado hoje, porque hoje é um episódio aí especial de filme e série de guerra, hein? A gente já começa falando justamente desse grande filme muito bom, que é aí o Dunkirk, ou Dunkerque, né? Que, se você já ouviu falar, é do diretor Christopher Nolan. E lembrando aí que o Dunkerque ele tá disponível para você lá na Netflix. Hoje, tanto a dica de filme quanto a dica de série é na Netflix. E tá aí para vocês, ó, em maio de 1940, soldados e civis lutam com todas as forças para evacuar o exército britânico e seus aliados de Dunkirk. É a última esperança da Europa. Isso aí, então, um episódio muito importante da Segunda Guerra Mundial, como você está vendo, em 1940, aí a gente já comenta melhor. E também, lembrando de novo, é um grande filme aí do Christopher Nolan, se você já conhece ele lá da trilogia do Batman ou do Interestelar também, grandes filmes aí também, A Origem, diretor muito louco, muito bom, tá ele aí para você, né, aparecendo já, então, dirigindo aí os atores. Lembrando que essa história aí que aparece em Dunkirk, né, ou Dunkerque para vocês, é associado justamente ao chamado Milagre de Dunkerque. Por sinal, é interessante para vocês, esse é um outro pôster aí que o, né, Christopher Nolan lançou do filme, como se fosse justamente uma propaganda aí, né, dos alemães avisando para os soldados britânicos que estavam aí, né, basicamente acuados ali na praia de Dunkerque, no norte da França, depois da invasão aí dos alemães, dos nazistas, né, no território francês. Então a ideia é de que eles estão lá cercados, né? Nós cercamos vocês, né? Ou você aí, né? Tipo, aí você se entregue, você, né, se renda e você sobreviva. Esse é outro pôster aí, alternativo, então, do filme Dunkerque, muito legal para vocês. E o episódio, né, relatado aí no filme é conhecido como Milagre de Dunkerque, que lá em 1940, após a invasão, né, dos nazistas, dos alemães sobre a França, o que também é um dos marcos aí principais, né, da Segunda Guerra Mundial. Lembra então que nós temos essa invasão que levou as tropas aliadas a recuarem cada vez mais até justamente essa praia no norte aí da França. Lembra depois aí do Hitler desenvolver a retomada daquele chamado Plano Schlieffen, né, utilizado na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha também, pelo Império Alemão na época lá da Primeira Guerra Mundial, que consistia em invadir aí a Bélgica para invadir a França pelo norte, contornando as chamadas linhas Maginot, linhas de fortificações subterrâneas entre aí o, né, território alemão e o território francês, na fronteira aí do território alemão e do território francês. Com isso aí é bom lembrar então de que você tem, né, esse recuo das tropas até essa praia ao norte ali, né, da França, a praia de Dunkerque, de onde então, né, os soldados britânicos vão tentar aí, né, se salvar, vão tentar aí, né, justamente sobreviver enquanto o resgate não vem. Lembre que esse episódio, conhecido como Milagre de Dunkerque, envolveu não só aí a Força Aérea Britânica, mas também a Marinha Britânica, e não só a Marinha de Guerra, mas a Marinha também civil. Muitos navios, né, de pescadores e tal foram aí convocados para ajudarem no resgate aí de milhares, centenas de milhares de soldados britânicos, né? Então tá aí para vocês o avanço alemão em 23 de maio, 28 de maio e 30 de maio, né, de 1940, e lembrando que a França acaba ocupada aí pelo Hitler e suas tropas, né? Nós temos aí então, na verdade, uma história muito interessante, narrada lá em três, né, digamos, vertentes da história, uma no mar, uma em terra e outra lá especificamente em Dunkerque mesmo, em Dunkerque, mas é muito interessante aí para vocês acompanharem toda a tensão aí que envolve, né, esse resgate dessas tropas, conhecido como Milagre de Dunkerque, porque eles conseguiram resgatar os soldados, apesar de algumas, né, várias
baixas aí, é claro, né, extremamente pesadas, mas que conseguiram também por conta aí de né, não é falar um nevoeiro, mas um mau tempo aí que acabou impedindo que a Força Aérea Alemã conseguisse dizimar mais tropas do que já tinha conseguido. Mas é uma história muito interessante, não só o jeito que o Christopher Nolan, né, filma, né, nessa tensão de vários ao mesmo tempo aí, né, personagens, né, que estão tentando aí ou por mar ou por avião, né, ou mesmo lá na praia, então tentando sobreviver. Vale a pena para você conhecer esse episódio aí da história. Não trata toda a Segunda Guerra Mundial, mas especificamente esse episódio do Milagre de Dunkerque, né? O fato também do soldado aí britânico tentar escapar, né, das cidades já com a presença nazista também, fugindo de tropas. É um filme bem tenso aí para vocês, e toda essa tensão também nesse momento que eles já estão lá sem ter mais como resistir e de repente a morte vem do céu também. Eles começam a ser atingidos ali por aviões, né, enquanto os navios não chegavam, mas como eu falei, depois aí dos navios ingleses já se dirigirem à praia, há um mau tempo aí que impede a Força Aérea Alemã, né, de atacar todo mundo. Mas é um filme bem tenso, como eu falei, bem pesado aí para vocês, e narra todo esse episódio, né, do que é realmente uma guerra. Tem gente aí louca, né, energúmeno, decretando guerra com os Estados Unidos, e assim como eu, de repente você pode ir para a guerra, já imaginou? Nada a ver, hein? Mas interessante para vocês esse filme, como falei, esse resgate aí que não só contou com o apoio dos aviões, mas também aí de, né, civis que ou tiveram que emprestar seus barcos, ou no caso do filme lá, como você vai ver, o próprio aí, né, inglês que se envolveu no resgate também. É muito relevante, né, essa questão aí que envolve esses atos de bravura também na guerra, né? E para você aí também na sequência, né, se você aí já tá, né, vendo que esse episódio é especial de guerra, lembre que essa semana também tivemos uma estreia na Netflix muito legal, que chama The Liberator, né, ou Libertador e tal, que tá aí para vocês. Contra todas, né, as expectativas, nós somos um só, né? Nós somos aqueles que vão conseguir. E aí é uma microsérie, uma minissérie, como você preferir. Na verdade, são 4 episódios lá. Tá marcando como temporada 1 aqui para vocês, ó, né? Porque lutamos em Salerno, os Thunderbirds, especialmente o Capitão Sparks, enfrentam grandes dificuldades. Ele reflete sobre seus primeiros dias no comando da unidade. É bem interessante aí porque, né, é um filme aí, né, basicamente uma minissérie e tal, mas ele é filmado todo, né, num estilo de animação aí. Lembrando que a série, o filme, ele é baseado nesse livro de Alex Kershaw, né, e até por sinal esse filme era para ter sido feito pelo History Channel, mas falaram que ficaria, né, caro demais para filmá-lo. E aí o que é interessante para vocês, a presença do Bradley James, né, esse ator principal, né, que também aí aparece para vocês já, como falei, nessa versão, né, já animada, que é um estilo aí, né, que eles utilizaram nessa minissérie, né, como você está vendo desse lado aqui, tudo filmado possivelmente, né, em tela azul aqui, em chroma key, aqui como aqui também você está vendo, né, e ao mesmo tempo essa técnica da rotoscopia, né, uma técnica que você já deve ter visto em outros filmes, como The Waking Life, como também lá aquele, né, Scanner Darkly, ou Um Reflexo na Escuridão, um filme baseado no Philip K. Dick, e que nós temos aí essa ideia de você meio que fazer o desenho em cima, né, da filmagem. Vários outros filmes também, se você lembra, Branca de Neve, Bela Adormecida e tal, que utilizaram essa técnica da rotoscopia. Filmes mais novos da Disney também, Atlantis e tal, mas vale a pena para você conhecer, até porque essa série, ela então trata, né, de um episódio real aí, de uma companhia, né, militar real, que por sinal bem interessante, né? O Capitão Sparks aí, ele tem que administrar essa companhia com integrantes aí um tanto quanto rebeldes, eles estavam presos por atos de subordinação, e também muito interessante aí o fato, né, de que ele, ao transformar essa galera, ele vai puxar muito aquela coisa da liderança, do herói e tudo mais, mas era uma galera que também envolve aí, né, índios, né, ou descendentes de indígenas, também aí mexicanos, né, então até texanos lá e tal, então mostra
mostra um pouco também essa questão da tensão racial que marcava os Estados Unidos nesse momento, né? A própria tensão ali entre eles, até uma discussão lá que aparece uma hora do nazista falando lá para um soldado, né? Falou, meu, o que vocês estão achando, né? Que vocês estão lutando por um país que despreza vocês lá, né? Nos Estados Unidos e tal. Não, é o nosso país, que é o seu país, você é um mexicano, você é um indiano, né? Um indígena e tal. Então, é uma série bem interessante, né? Não sei se vai ter uma segunda temporada, porque a história ali fechou, né? Na primeira mesmo, né, temporada, são 4 episódios, mas vale a pena para você conhecer, né? Episódios de bravura aí, de uma galera que começa ali no sul da Itália e vai acabar chegando lá nos campos, né, de concentração em Dachau, que aí mostra também esse lado pesado aí, não só, né, o contexto da guerra em si, com os soldados, mas com a população civil e com os prisioneiros de guerra. Por sinal também interessante que coloca lá a questão de que os nazistas também estavam, né, os alemães nazistas também estavam lá lutando, né, pela sua nação, pela sua pátria e ainda por cima pela sua vida também. Até tem um episódio bem interessante que narra lá uma batalha, né, no meio da neve e tal, com um sniper nazista, é bem interessante. Eu acabei de assistir hoje, valeu a pena aí mesmo, né? Ainda mais que para quem já está se preparando para a guerra com os Estados Unidos da América. Mas o filme todo, então, filmado nesse esquema de rotoscopia, então tem animação, o que é uma coisa também interessante, porque meio que choca isso, né? Tipo, nossa, um assunto tão sério e tal quanto guerra, representado dessa forma de animação, mas é uma animação também bem interessante, até nas horas dos combates lá, das armas de grosso calibre atingindo, né, os soldados, caso de bomba que simplesmente o soldado desaparecia, assim, negócio pesado e tal pra gente pensar, mas, né, em relação à guerra e também, né, os valores que são criados aí no conflito, os traumas também que são criados no conflito, né, sobre esses, às vezes, jovens que nunca tiraram na vida, que estão lá no conflito, né, vale muito a pena mesmo conhecer. E notem aí, né, em alguns momentos para vocês, desembarque também no mar e tal, né, e essa referência de novo a personagens indígenas ou mexicanos e também até o contexto interessante quando eles chegam lá no campo de concentração em Dachau, né, as referências também, não só aos judeus prisioneiros, mas também a homossexuais, né, para você que não sabe, aquele lance da estrela de Davi, identificando o judeu, mas a estrela, né, na verdade o triângulo rosa para baixo, representando os homossexuais, o terceiro sexo. Então, há uma referência lá, se você notar de repente, né, quando eles chegam no campo de prisioneiros, no campo de concentração, essa referência do triângulo rosa para baixo, né, representando então também homossexuais, prisioneiros homossexuais. E é isso aí, espero que você tenha gostado da dica de filmes e séries hoje com o Prof. Elvis História em Casa aqui. Dá uma assistida mesmo, né, não só no Dunkirk, mas nessa série The Liberator, que é, né, estreia dessa semana na Netflix. E se você ainda não deu like no vídeo, dá um like no vídeo, já se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, até a próxima dica de filmes e séries com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!